Muito boa tarde, uma vez mais, bem-vindos e bem-vindas ao consultório de terça-feira. Vamos agora falar de cardiologia, recordando que na próxima parte pode e deve participar com as suas perguntas relacionadas com cardiologia. Hoje vamos falar em específico sobre hipertensão. A hipertensão arterial continua a ser um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Apesar da existência de tratamentos eficazes, há doentes que mantêm valores elevados, mesmo tomando vários medicamentos. Nestes casos, pode existir indicação para uma técnica chamada desnervação renal. Trata-se de um procedimento minimamente invasivo e que tem vindo a ganhar importância no tratamento da hipertensão persistente. Para nos explicar em que consiste e quem pode beneficiar, mas também quais os resultados obtidos até agora, está connosco o Dr. João Brum Silveira, ele que é médico cardiologista de intervenção. Bem-vindo, é um gosto contar consigo aqui no consultório. Vamos falar deste tópico, que é um prato do dia para os portugueses, não é? Hipertensão, mas desta particularidade. E começo por lhe perguntar o que é que distingue a hipertensão resistente da hipertensão mais comum. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Obrigado nós. Gosto de estar aqui. A hipertensão, por definição, nós dizemos que há várias definições em termos das sociedades europeias e sociedades americanas, e é de facto, nós dizemos que a hipertensão, quando a pressão arterial máxima é superior a 140 mm de Hg e a mínima quando é superior a 85/90. Isso é a definição de hipertensão. A hipertensão não é um fator, é o fator de risco mais importante de doenças cardiovasculares, isto é um fator que promove a aterosclerose e que promove outras doenças, a aterosclerose porque é a principal causa de morte em termos de doenças cardiovasculares, mas também outros órgãos-alvos, isto é, a hipertensão atinge o coração, pode-se manifestar por um infarto agudo do miocárdio, para angina de peito, para insuficiência cardíaca, para arritmias, pode-se manifestar por insuficiência renal, pode-se manifestar por um acidente vascular cerebral, por um aneurisma da aorta ou doença arterial periférica. Portanto, de facto, é de longe o fator de risco mais importante que nós temos. O que é que se passa com a hipertensão? A hipertensão é um problema, mas é um problema que tem soluções. E a grande dificuldade que nós temos na hipertensão é que, de facto, em Portugal e no mundo em geral, à volta de 30 e tal % dos doentes têm hipertensão, mas à volta de mais de 50% destes doentes não têm hipertensão controlada. Por outro lado, à volta de 30% dos doentes não sabem que são hipertensos e, obviamente, à volta de 35% dos doentes, pura e simplesmente, não tomam medicamentos para a hipertensão. Portanto, temos aqui um problema grave de saúde pública. Sendo de longe o maior fator de risco cardiovascular, há qualquer coisa que nós temos que refletir para mudar este panorama. Portanto, a hipertensão tem vários tratamentos, mas essencialmente, ela baseia-se em dois pontos fundamentais. Primeiro, alterações do estilo de vida. Isto é, a pessoa tem que ter uma vida, em termos alimentares, uma vida saudável, tem que ter um estilo de vida para manter o peso ideal, ter cuidado com o excesso de peso / obesidade, a pessoa tem que deixar de fumar, ou reduzir ao máximo, e deixar de fumar mesmo, ter um consumo muito moderado de álcool, fazer exercício de uma forma normal. Portanto, as sociedades americanas e europeias recomendam 150 minutos de marcha moderada por semana. Deve ter uma redução substancial do conteúdo de sal e a pessoa deve diminuir ao máximo o stress. Eu acho que na parte anterior do consultório nós falámos um pouco daquilo que é o problema da emoção e o problema do excesso de peso, da obesidade, da diabetes, que elas estão interligadas. Obviamente, alguns estilos de vida, o excesso de peso leva, por exemplo, à apneia do sono, que provoca alterações hormonais que também levam a que a hipertensão seja resistente. Portanto, estas são, de facto, fundamentais. Sem nós mudarmos este estilo de vida, dificilmente nós vamos ter sucesso no tratamento farmacológico da hipertensão. Porque o principal tratamento da hipertensão, de facto, é o tratamento farmacológico. Agora, o que nós perguntamos é porque é que, de facto, hoje em dia, nós estamos a falar, há mais de 40 anos, os fármacos hoje estão muito mais bem tolerados, porque é que realmente não temos a hipertensão controlada? Bom, há vários pontos que nós temos que aflorar aqui. Hoje os medicamentos são bem tolerados, portanto não é um problema dos medicamentos. Também o preço, de facto, os preços dos medicamentos antihipertensores, há genéricos, portanto hoje esse não será um grande problema.
O que é o problema é que, de facto, porque é que não há problema da adesão da terapêutica dos doentes. Primeiro, é mais frequente nos homens, os homens aderem menos à terapêutica que as senhoras. Os doentes, quando têm vários fármacos, também têm mais dificuldades e é mais frequente nos jovens. Portanto, os jovens têm mais dificuldade em ter uma adesão correta à terapêutica. E logo, estes doentes são hipertensos não controlados quando há uma solução para eles. Portanto, esse, de facto, é o problema da hipertensão. Relativamente à hipertensão em geral, se nós seguirmos estes passos, de facto, nós, por exemplo, basta diminuir 10, 15 milímetros de mercúrio da pressão arterial máxima que nós conseguimos diminuir o número de eventos, isto é, um AVC, um infarto agudo do miocárdio, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal, em à volta de 15 a 20%. Portanto, não é daquelas coisas que pensamos que é uma coisa muito difícil, não é. Se de facto o doente tiver uma boa adesão à terapêutica, e eu penso que também aqui há um fator importante, a relação médico-doente, a relação mesmo do próprio Estado, porque isto é uma doença crónica que não tem cura. Não tem de cura, o Estado deve investir fortemente nela, deve promover estilos de vida saudáveis e deve facilitar o acesso à medicação. Eu lembro que agora, com a história da medicação, que nós podemos passar para um ano, antigamente os doentes hipertensos tinham que ir ao médico 2 vezes, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Para uma doença crónica é uma coisa que nós estamos a dificultar o tratamento aos doentes, porque nós não negamos depois o tratamento aos doentes. Portanto, tudo o que for facilitar o tratamento e educar os doentes, e também eu não tenho dúvida nenhuma, nós somos campeões na vacinação, não vamos estar aqui, do ponto de vista científico, não há dúvida nenhuma que é uma coisa baseada na evidência, e também na mortalidade infantil, com coisas simples, que não é preciso ter médicos nem pessoas altamente diferenciadas. Centros de saúde, com enfermeiros bem preparados, motivados, que telefonam aos doentes, que fazem digamos, um coaching aos doentes, se ele toma a medicação, se ele modificou o peso, se ele está numa fase boa do ponto de vista psicológico, para que esta abordagem, se não for multidisciplinar, não vale a pena. Os fármacos existem, mas o doente não toma. O doente não toma porque está ansioso, o doente não toma porque tem um problema psicológico, porque não está bem no trabalho. Portanto, não é, para nós é fácil nós dizermos que ele tem que deixar ter hipertensão controlada, mas nós não entramos na casa dele nem na vida dele. Portanto, é sempre difícil para nós. Mas é importante, porque realmente Portugal, a 27, nós somos o país da Europa a 27 que se morre mais de AVC do que por infarto, percebe? Isto é por um problema de mau controle da hipertensão. Não podemos esquecer, e aqui falou num tópico importantíssimo, a questão de ser uma doença crónica e que, grande parte das vezes, não tem sintomas muito aparentes, principalmente quando falamos de pessoas mais jovens. Algumas pessoas reportam dores de cabeça persistentes, alguma inquietação, mas não deixa de ser um problema algo silencioso. Como é que se consegue fazer então aqui o diagnóstico, naturalmente que indo ao médico e fazendo a medição da tensão, mas para quem está numa dúvida, ok, o que é que poderá estar aqui a acontecer? Eu acho que, repara uma coisa, nós não vamos estar aqui a definir em termos epidemiológicos qual será a idade em que a pessoa deve ter, mas toda a gente deve ter um médico de família. Isso é fundamental. Não é só porque pelas doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo ocidental, mas também para as doenças oncológicas, porque nós temos uma população cada vez mais idosa e outros problemas que se associam. Portanto, de facto, o doente, se for à consulta, não é só a hipertensão. A hipertensão, de facto, é de longe o fator de risco mais prevalente em Portugal, mas depois temos o tabaco, temos a dislipidemia, que é o colesterol, temos a diabetes, que é o excesso de peso. Portanto, toda esta panóplia deve ser englobada numa abordagem para promover a saúde, não é tratar a saúde. Porque nós, por exemplo, vamos falar de um tema que tem custos, não é? Mas que é-nos dada essa possibilidade de fazer sem grandes restrições. Portanto, mas, por outro lado, nós não conseguimos evitar que esses doentes não cheguem a este patamar de doença. Portanto, porque é que nós não tratamos antes? Porque é que nós não falamos antes disto? Portanto, eu acho que essa tem que ser a mensagem. Nestas doenças crónicas, há sempre um princípio que é um doente educado é sempre um doente melhor tratado. Se o doente que é hipertenso, que está a pensar que vai saber se tem a pressão arterial controlada só quando vai ao médico, o doente acho que não percebeu nada, ou eu então não consegui transmitir essa mensagem ao doente. Porque o doente, eu conto muitas vezes isto quando falamos com doentes, a gente tem que adaptar a nossa discurso ao doente que temos à nossa frente. Você, se uma pessoa simples tem um cartão multibanco, não sabe utilizar, mas ele tem que saber se tem saldo na conta quando vai pagar o Pingo Doce ou o Continente, não vamos estar aqui a falar de nomes. Portanto, porque é que o doente não faz a mesma coisa com a hipertensão? Ou vai à farmácia, ou vai ao médico de família e tem um relatório para nos mostrar, para nós vermos se a pressão está ou não controlada, percebe? O nosso tópico de conversa fala precisamente desta imagem que já estamos a ver aqui no ecrã, da degeneração renal. Do que é que falamos então, deste procedimento? E assim,
A hipertensão pode ser controlada e essa parte é mais importante. O que nós pretendemos é que haja um controle da hipertensão com a terapêutica farmacológica, com a mudança de estilos de vida. E infelizmente, há algum grupo de doentes, e nós estamos a falar a partir do momento que o doente toma a medicação de uma forma correta, altera o estilo de vida. Porque assim, há uma coisa que também é importante quando nós falamos de hipertensão, estamos a falar, a degeneração renal tem duas indicações major. A primeira é a hipertensão resistente. O que é a hipertensão resistente? É uma hipertensão que, apesar do doente tomar 3 ou mais fármacos, chegamos a 3 grupos farmacológicos, depois associamos um grupo farmacológico além desses 3, e se o doente tomar a medicação corretamente, portanto, que às vezes o doente não tolera a medicação ou o doente não adere à medicação, nós temos de ter cuidado com isso. E se o doente não tiver, e estamos a falar 94% dos casos, a hipertensão é essencial, nós não sabemos a causa, ela é multifatorial, mas em 6% dos casos nós temos uma causa tratável de hipertensão. Portanto, o facto de termos uma hipertensão não controlada ou uma hipertensão resistente, temos que excluir que haja uma causa tratável, porque se essa causa existir, nós resolvemos o problema ao doente e tratamos a hipertensão do doente. Portanto, isto temos de ter muito cuidado com isso. Portanto, excluir uma causa secundária, verificar que o doente tem uma adesão correta à terapêutica, portanto, não tolera os medicamentos e toma os medicamentos e, de facto, que há uma solução para, digamos, para mudar o seu estilo de vida. E então, se neste caso nós tivermos a pressão arterial máxima acima de 140 milímetros de mercúrio e a mínima acima de 85-90, então nós consideramos que é uma hipertensão resistente e é um candidato à degeneração renal. Outro grupo de doentes que beneficia com a degeneração renal é um grupo de doentes que, apesar de tomarem a medicação, têm valores borderline e que têm picos de hipertensão. São doentes que aderem mal à terapêutica, não tomam os fármacos de uma forma correta, já têm lesões de órgão-alvo, isto é, já teve um AVC, já teve um infarto, tem insuficiência cardíaca, portanto, é um doente que tem um risco maior de ter um segundo evento e, obviamente, os doentes que pura e simplesmente não ligam, percebe? Portanto, e então esses doentes são candidatos. Mas o candidato que mais beneficia da degeneração renal é o doente com hipertensão resistente a sério. Estamos a falar de 5 a 7% dos doentes. O que é a degeneração renal? Há vários mecanismos hormonais e neurológicos, e um deles é o sistema simpático, que é nervos que vão do cérebro para o rim e também vão do rim para o cérebro e mandam mensagens. No doente com hipertensão resistente, há um estímulo exagerado, digamos que há um overdriving, um sistema simpático que está exagerado nestes doentes. Então, o que nós vamos fazer é uma técnica minimamente invasiva, que é uma técnica geralmente que nós fazemos pela punção da artéria femoral direita ou da radial. Alguns sistemas já se utiliza a artéria radial, em que de facto é uma anestesia local e nós temos um gerador. Nós funcionamos a artéria, introduzimos um pequeno catéter que vai até às artérias renais, nós fazemos uma imagem, ou o doente já vem com uma imagem digamos que das artérias renais, e depois ligamos a este gerador um catéter, e este catéter vai até ao rim, e nós nas artérias renais, e então aí vamos fazer a degeneração renal. Há diferentes modos, um deles é digamos que a parte por radiofrequência, pode ser também por ultrassom, pode ser por braquiterapia, e pode ser por também a ablação química, podem ser diferentes. Aquele que está mais estudado e aquele que tem mais evidência científica, de facto, é por radiofrequência. São vários elétrons que entram em contato com diferentes zonas das artérias do rim e nós vamos fazer a ablação em diferentes níveis das artérias. Bom, este procedimento é um procedimento que é altamente eficaz, é seguro e é extremamente eficiente. Tem uma taxa de complicações na ordem dos 0,08%. Portanto, estamos a falar de um seguinte que, além de ser eficaz, é extremamente seguro. Perguntou-me se ele é doloroso. Nós, habitualmente, fazemos o procedimento com uma sedação, porque quando se faz a ablação com radiofrequência, o doente tem temperaturas um bocadinho elevadas, mas é muito bem tolerado. Portanto, geralmente dura 45 minutos, 60 minutos, e o doente, ao fim de 3, 4 horas, vai para casa. E então, posso depreender que existe, de facto, aqui uma redução expectável depois da tensão arterial num período que é compreendido de que espaço temporal, digamos assim? Os estudos randomizados em larga escala, o que mostram é que, de facto, com as reduções de hipertensão, elas existem, mas não só existem, como são mantidas ao longo dos anos. Portanto, de facto, há uma redução marcada dos valores da pressão arterial, bem como uma redução marcada de eventos nos doentes que têm hipertensão resistente. Portanto, essas, de facto, é uma técnica que
que na redução de eventos e na redução da lesão do órgão-alvo, que é o que nós tememos quando temos fatores de risco cardiovasculares e hipertensão à cabeça, é que de facto não haja lesões do órgão-alvo, e com essa terapêutica ela é extremamente eficaz, não só na fase aguda, como também ela se mantém constante ao longo do tempo. Não podemos esquecer, porque muita gente, e nós vivemos num país onde se come bem, onde se consome muito sal, onde inclusivamente esse poderá ser um dos grandes fatores que está aqui associado à hipertensão. Esta mudança de comportamento que já aqui falou e que era muito importante ser levada a cabo e que se calhar por preguiça, por falta de vontade em alterar também estes hábitos alimentares acaba por não acontecer. Na sua opinião, o que é que falta fazer relativamente a isto? Porque parece-nos tão simples reduzir o sal, porque é que as pessoas não o fazem? Deixa-me dizer uma coisa. Quando nós olhamos para os nossos filhos, quando são pequeninos, reparem, eles têm aquela fase das papas, não é? E depois introduz-se a alimentação diversificada. Aquilo geralmente é batata, um bocadinho de ovo e um bocadinho de azeite, não há sal. Portanto, porque é que nós depois introduzimos ou alteramos isto tudo? Portanto, as crianças, e depois se tivermos 3 ou 4 filhos, há aqueles que gostam de sal, que não podem ver o sal, outros que gostam de açúcar, não podem ver o açúcar. Portanto, eu acho que é tudo uma questão de mindset. A pessoa tem que realmente evoluir para este estilo de vida saudável, e eu acho que tem sido feito alguns esforços. Repara, o pão hoje não é a mesma coisa, o pão não é tão salgado como era há coisa de 5, 10 anos. Portanto, esse compete à Direção-Geral de Saúde, digamos que às escolas, às cantinas das universidades e também às pessoas em geral e aos centros de saúde em particular, para que promovam estilos de alimentação saudável. De facto, nós precisamos, por exemplo, nutricionismo, muitas vezes falamos, mas de facto os centros de saúde não têm nutricionistas, porque nós como médicos, nós somos médicos, não somos propriamente nutricionistas. Se há uma especialidade ou se há uma licenciatura que se dedica a esta área, porque é que eu vou agora estar a discutir coisas que na realidade não sei? Se nós formos ver a alimentação, hoje fala-se do jejum intermitente, hoje fala-se de comer 2 em 2 horas, portanto, realmente eu não sei qual é a evidência que está por trás disso, mas é algo que me faz confusão, porque toda a gente fala de coisas que não sei se, do ponto de vista científico, elas têm uma evidência que é robusta, percebe? Vamos olhar então aquilo que é também esta questão de quando se recorre ao médico, quando se tem este cuidado com a toma da medicação, muitas vezes consegue-se resultados positivos e até muita gente deixa de tomar a medicação porque corrige de facto essa problemática que tinha. De facto, existe aqui esta possibilidade de corrigir uma circunstância de hipertensão quando falamos de idades mais jovens. Eu tenho alguns doentes que fizeram cirurgia bariátrica, portanto, estamos a falar de pessoas com 130, 140 quilos, que tinham todos aquilo que nós chamamos de síndrome plurimetabólico, hipertensão à cabeça, dislipidemia, diabetes, alguns deles apneia de sono, má qualidade de vida, cansaço, porque realmente não é fácil, uma pessoa com 1,80 m que tenha 140 quilos, e quando eles corrigiram a sua obesidade e vieram para o seu peso ideal, fizeram toda uma abordagem multidisciplinar em termos de nutrição, em termos psicológicos. Muitas destas pessoas, como vimos na parte anterior do consultório, o problema da ansiedade, o problema do stress, o problema da pessoa em termos de vingar-se da alimentação, quando domina. Se nós vimos, muitos destes doentes deixam de tomar medicação. Portanto, esta é uma boa... Estamos a falar de pessoas com 40, 50 anos, o que é ótimo para eles, têm mais qualidade de vida e digamos que são pessoas mais saudáveis. O problema que se põe aqui é quantas destas pessoas, ao fim de 5 anos, ao fim de 10 anos, voltam a ter o excesso de peso ou tudo mais. Por isso é que isto não é propriamente, não é uma coisa momentânea e provavelmente a seleção, e é preciso uma equipa multidisciplinar para selecionar qual é o melhor tratamento para cada um destes doentes, porque não é fácil. A hipertensão é essencialmente uma doença das pessoas idosas, não é uma doença das pessoas jovens. E quando ela surge nas pessoas jovens, quando ela é secundária, ou então quando temos pessoas jovens com obesas ou com excesso de peso. Portanto, esse é o problema digamos que da hipertensão nas pessoas mais jovens. Mas se elas mudarem o seu estilo de vida, ou se estão a fazer 3 fármacos, passam a fazer um fármaco, ou até deixam de tomar medicamentos, o que é bom para eles. Portanto, vamos continuar a falar deste tópico, mas com maior enfoque na cardiologia e também na cardiologia de intervenção. Na próxima parte, com espaço para abrirmos então as linhas com as suas perguntas e também os seus testemunhos sobre hipertensão arterial, saúde cardiovascular e também cardiologia de intervenção, como dizíamos. 22-508-3297. Pode também enviar-nos uma mensagem através do 963-143-663, através do WhatsApp, ou consultório
portocanal.pt. Regressamos daqui a pouco para continuarmos também a conversa com o Dr. João Brum Silveira. Até já.